Olá, meu amigo e minha amiga, mais uma vez muito obrigado pela sua presença aqui em nossa programação. Eu já vou te dizer uma coisa, eu estou começando a sentir saudade de vocês, porque já estamos aqui praticamente no meio da nossa programação, da semana, e eu não tenho dúvida que você tem sido abençoado assim como eu também. Então, vamos aproveitar o tempo que nós ainda temos juntos estudando a Bíblia e vamos aproveitar as bênçãos do Senhor, porque elas são grandiosas sobre nós. O Senhor é fiel conosco e isso a gente tem sentido e presenciado e desfrutado todos os dias. Que legal, obrigado por você estar aqui e vamos então ao texto de hoje. O texto de hoje é 1 Samuel 23, verso 15 até o verso 18. 1 Samuel, livro de Samuel 23, 15 a 18. E como fazemos sempre, vamos orar pedindo a Deus que Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender as grandes verdades de Sua palavra. Querido Deus, muito obrigado, porque eu posso mais uma vez aqui abrir a Tua palavra e estudar com os nossos amigos os Teus princípios, os Teus propósitos e objetivos para com a nossa vida. Reconhecemos que o Senhor é o Criador, o mantenedor e o nosso Salvador. Reconhecemos também que somos pecadores, mas feitos à Tua imagem e semelhança. Esse traço que nos une é o que nos dá confiança, esperança e fé para Te pedir que o Senhor abençoe a nossa vida em todos os detalhes e nos dar agora, Senhor, a Tua orientação por meio da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para compreendê-la e nos dá força para viver os princípios que dela aqui serão expostos. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso querido e eterno Salvador. Amém, Senhor. 1 Samuel 23, verso 15 fala assim: Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Olha só, cada frase aqui, daria para a gente conversar quanto tempo. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Queridos, eu queria conversar com você que na nossa semana de fidelidade, mais um aspecto da fidelidade que eu e você precisamos ter. Para seguirmos ao Senhor, lembre-se, nós precisamos demonstrar, desenvolver a nossa fidelidade. Porque, é claro, Deus ele só aceita uma coisa de nós e a única coisa que nós podemos dar a Ele, a fidelidade da nossa vida. Então veja só, o texto aqui ele vai mostrar para nós qual é a relação que nós temos com o poder, qual a relação que nós temos quando somos escolhidos ou deixamos de ser escolhidos. E eu quero então estudar com você a fidelidade de Jonatas e a infidelidade de Saul, seu pai. Veja só que coisa curiosa. Ambos tinham aspectos em comum, porque ambos foram escolhidos para serem líderes do povo de Deus. Ambos foram escolhidos para serem reis. Outra coisa que me chama a atenção também um foi escolhido sendo já adulto. Saul já era pai, já tinha os filhos. Quando Samuel então vai a ele e diz assim: você foi escolhido por Deus para ser o homem que vai ser o primeiro rei de Israel. E a Jonatas não, ele nasce, não sei quantos anos ele tinha, a Bíblia não menciona, mas vamos dizer assim, ele já nasce praticamente predestinado a ser o rei de Israel, porque o pai já o era. Agora, tirando isso aí, amigão, daí em diante há uma diferença brutal entre o caráter de Saul e o caráter de Jonatas. E são coisas assim que pulam das páginas da Bíblia aos nossos olhos. Vejam só. Saul, desde o início, ou pelo menos no início, ele era muito humilde. Ele era tão humilde que quando Samuel disse assim: olha, eu vou apresentar para vocês, povo de Israel, o rei que vocês querem. E cadê Saul? Procuram e não acham. Por quê? Porque ele estava escondido atrás ou no meio da bagagem. Humilde, simples, estava envergonhado. Poxa, mas como é que Deus pode ter escolhido a mim?
E você sabe que quando ele disse, olha, eu sou da menor tribo de Israel, ele não estava mentindo não, ele tinha consciência de quem ele era. A tribo de Benjamim havia se tornado a tribo menor de Israel, por quê? Por causa daquele problema, né? Em que o povo de Israel havia exterminado a nação de Benjamim, quase exterminado, porque a tribo de Benjamim havia feito uma coisa terrível. Eles haviam tentado abusar da esposa de um sacerdote. Sobraram alguns homens. Esses homens, então, se casaram com outras mulheres de outras tribos de Israel, mas mesmo na época de Saul, era uma tribo extremamente pequena. Então, quando ele falou assim, ó, eu sou da menor tribo e talvez da menor casa da minha tribo, ele não estava mentindo. Essa era a realidade. Ele tinha consciência de quem ele era. Só que o fim de Saul foi extremamente orgulhoso. Conforme foi passando o tempo, ele foi se tornando tão orgulhoso que chegou uma hora que Deus disse, filho, não dá mais para você me servir da forma como você é, nem na maneira como você está. Já Jonatas foi o contrário. Ele começou humilde e cada dia que se passava, Jonatas se tornava mais humilde diante de Deus. As situações da vida, né, as injustiças, as coisas que o envolviam, em vez de o tornarem com o coração revoltado, duro, camarada orgulhoso, reclamão, não, o tornavam cada vez mais humilde. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. O que a vida tem feito com você? Ou melhor, o que você tem feito com a sua vida? Você tem se tornado mais solícito, mais generoso? Você tem se tornado uma pessoa mais pura? Ou o tempo tem te tornado pior do que você era quando era criança, ou adolescente, ou jovem? Lembre-se, o problema não está no mundo, o problema está no seu coração. E você precisa buscar a Deus, assim como Jonatas buscou, para não permitir que a vida torne você uma pessoa amarga, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa pretensiosa diante da existência. Bem, outra coisa que chama a nossa atenção também é que o orgulho de Saul o levou cada vez mais a ser cada vez mais desobediente. Saul começou obedecendo a Deus, mas um dia ele volta da guerra e as mulheres dizem assim, né, Saul é o cara. Olha só, né, quantas milhares de pessoas ele matou e olha só, ele nos salvou dos nossos inimigos. Aquilo abasteceu o seu orgulho. E ele foi se tornando cada vez mais orgulhoso e quanto mais orgulhoso se tornava, mais desobediente ele ficava, que é o caminho natural do orgulho. Já o curioso, né? Quanto mais humilde era Jonatas, mais obediente ele era. E um detalhe, hein? Tem uma coisa aqui da vida de Jonatas que é incrível, né? Ele não era obediente só a Deus, ele era obediente também ao seu pai. Você não encontra Jonatas nas Escrituras desobedecendo o pai, que era o rei. Ora, acima de ser rei, o pai era pai, né? E você sabe que de vez em quando a gente abusa da bondade, da generosidade e da misericórdia dos nossos pais. E por ele ser pai, né? Não, esse aqui é meu filho, aquela coisa toda. Não, vou tratar com amor e com carinho. Não. Jonatas nunca fez isso. Ele nunca desonrou o seu pai durante toda a sua vida. Olha só que exemplo incrível. Depois, uma outra coisa, né, que salta aqui da Bíblia é que, com o passar do tempo, Saul se tornou tão orgulhoso e tão arrogante que ele chegou a tomar o lugar de Deus. Você se lembra que teve um dia que o povo de Israel foi para a batalha. Aí Saul congregou todos os seus exércitos e antes de sair para a guerra, como as guerras de Israel sempre tinham o contexto, né, de serem espirituais, era necessário o sacerdote vir oferecer sacrifícios a Deus para que eles tivessem a convicção e a certeza que Deus estaria com eles na guerra e daria a vitória. Só que ele congrega ali o seu exército, espera por Samuel e Samuel não aparece. 7 dias se passaram e o povo, né, no 7º dia começou, não, vou voltar para casa. Essa guerra aí não vai dar em nada. E ele, desesperado para não perder o exército, o que ele faz? Ele faz uma coisa que nenhum rei poderia fazer. O rei não poderia tomar o lugar, o rei era da ordem política, jamais poderia ser da ordem espiritual. Pois ele vai lá e oferece sacrifícios
no lugar de Samuel. Assim que ele termina, Samuel chega. E Samuel olha para ele e fala assim, que loucura é essa que você fez? Você não poderia fazer isso. E ele tenta, né, se explicar aquela coisa toda, mas não tem como se explicar. Ele tomou o lugar de Deus. Pois é exatamente o contrário que Jonatas fez. Jonatas nunca tentou tomar o lugar de Deus. Pelo contrário, ele abdica de um lugar que lhe era natural, por direito. Jonatas tinha certeza que ele seria o próximo rei de Israel. Mas ele começou a perceber a loucura em que o pai havia entrado. O pai já estava ficando louco, doido. E daqui a pouco ele começa a contemplar a Davi. Davi é descrito no livro de Samuel como aquele rapaz que sabe entrar, sabe sair, sai para a guerra, Deus dá a vitória. E ele percebe, esse homem foi escolhido por Deus para ficar no lugar do meu pai. Em vez dele aproveitar aquela amizade que ele forma com Davi para matar Davi, não. Já que ele vai tomar o meu lugar, eu vou matar. Não, pelo contrário. Ele faz o quê? Faz aliança com Davi. E nesse texto aqui que nós lemos, mais uma vez, ele renova a sua fidelidade para com Davi e diz o seguinte, olha Davi, eu já percebi que Deus te escolheu e não escolheu a mim para ser o rei. Então vamos fazer uma coisa? Eu vou abdicar desse lugar. Você vai ser rei, fica tranquilo, não desanima, Davi. Não joga a toalha. Saiba que Deus não vai permitir que o meu pai faça com você aquilo que o meu pai quer fazer, que é te matar. E o dia que Deus colocar você no trono, saiba, eu vou ser fiel para você tanto quanto eu estou sendo agora. Você vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo. E eu vou lutar pelo nosso reino. Nós vamos lutar juntos pelas guerras do Senhor. Olha só que exemplo incrível. Ele abdicou do lugar que lhe era por direito. Outra coisa que também, nós aprendemos. Saul perseguiu o servo de Deus. Enquanto Saul teve forças, ele foi atrás de Davi em qualquer lugar que fosse. Pior, quando ele não conseguia chegar perto de Davi, ele incitava os reis ao seu redor para entregarem para ele a cabeça de Davi. Justamente o contrário fez Jonatas, seu filho. Mesmo correndo risco de vida e o pai o ameaçando, Jonatas foi fiel a Davi, assim como foi fiel a seu pai. Jonatas não traiu nem a um e nem a outro. Amigo, vamos ser sinceros, você tem que ser uma pessoa muito equilibrada para conseguir isso, né? Ser fiel para ambas as partes e não ser assim aquele camarada que entrega, os outros. Que fidelidade, que caráter, que equilíbrio teve esse personagem bíblico. Mas por quê? Porque era humilde. Só os humildes, diz as bem-aventuranças, herdarão a terra. E é o que acontece aqui com Jonatas. Finalmente, para mim, Jonatas, ele viveu na sua essência no Velho Testamento aquilo que João Batista disse. João Batista pregou, durante, talvez aí 1 ano, 2 anos, ali, olha, o Messias está chegando. O Messias está chegando. Milhares de pessoas iam lá à beira do Jordão para escutá-lo. Nunca houve um pregador tão poderoso como João Batista. Porque lembre-se, amigo, ele não pregava em Jerusalém, pregava na barranca do rio. E todo mundo lá de Israel ia, até mesmo o rei Herodes ia lá para ouvir, para assistir aquele homem poderoso. Mas quando Jesus apareceu, ele disse o quê? Olha, sigam a ele. Ele é o Messias. E todo mundo foi atrás de Cristo. E simplesmente a audiência ali de João Batista, desapareceu. Os discípulos de João Batista falaram, Senhor, e aí, como é que fica? Aí vem aquela frase maravilhosa, Antes ele cresça e que eu diminua. João Batista abdicou do seu lugar porque ele sabia que só Jesus merecia honra, glória e louvor. Ele não. Ele era criatura. E ele então iria abdicar de qualquer glória que esse mundo pudesse lhe dar. Finalmente, queridos, lembre-se, Saul foi totalmente rejeitado. Saul foi tão rejeitado pelas suas atitudes tempestivas, por ser desobediente a Deus. Deus mandou, olha, vai lá e mata os amalequitas e extermina. Acaba com tudo, até os animais. Saul não faz isso, ele mata todos os homens, todas as mulheres, mas traz o rei para mostrar o seu poder, a sua glória, e traz os animais. Ainda quando Samuel disse assim, mas por que eu estou escutando aí as ovelhas e tal? Não, sabe o que acontece? O povo trouxe isso aí. O povo que quis. E quando foi mais apertado, não, isso aí é para oferecer, oferecer ofertas ao Senhor.
Samuel disse, amigo, mais importa, né, a Deus a obediência do que sacrifício. Que loucura você fez, Saul. Então Samuel disse para ele o seguinte, olha, para sempre foi rasgado de você o seu reino. Você foi totalmente rejeitado por Deus. E Samuel ficou com tanta dó de Saul, que a Bíblia diz o quê? Nunca mais, Samuel fazia questão de nunca mais ver Saul, tanta dó ele sentia. Daquele homem que começou tão bem, mas por causa do seu orgulho se acabou. Já Jonatas, né, é um homem aceito e salvo. O fim de Jonatas não foi um fim assim glorioso, pelo contrário, ele morreu na guerra. Por quê? Porque foi fiel ao seu pai, foi fiel a Israel. Morreu na batalha, morreu na guerra, do lado do pai. Mas ele emerge do contexto bíblico como aquele que representa Jesus Cristo. Aquele que foi fiel ao pai e foi fiel a mim e a você. E por isso ele deu a vida por cada um de nós. É incrível um exemplo como esse. Saul foi um exemplo de Satanás. Já Jonatas é um símbolo de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Outra coisa que me chama a atenção, né? O que as pessoas vão dizer assim, o que Jonatas ganhou com isso? Ganhou muito. Ele morre, dali a um tempo Davi se torna rei, passam-se décadas. Aí um dia Davi está sentado no trono e fala assim, olha, pessoal, vocês não se lembram de alguém da família de Saul que sobreviveu? Eu gostaria de fazer bondade a essa pessoa. Aí o servo fala assim, não, rei, tem sim. O filho de Jonatas, seu amigo, ainda está vivo. Ele é coxo, mas ele está vivo lá em tal lugar assim. Não, manda buscar. E quando Mefibosete chega, Davi restitui tudo que era de Jonatas, tudo que era de Saul a ele. E diz assim, agora você vai comer aqui à mesa junto comigo. Nunca vai faltar o pão a você, porque você vai comer à mesa real. Outra coisa que me chama a atenção, olhando para o exemplo do seu amigo, quando Davi disse assim, agora eu vou construir o templo de Israel, final da sua vida. Deus diz assim, oh, Davi, não vai ser você. Você é um homem sanguinário, você não pode, eu escolhi seu filho. O que Davi faz? Fica lá chateada, você não já se viu, senhor, o senhor passar por cima de mim. Não. Ah, é, senhor, então o senhor escolheu o meu filho, pode deixar. Eu não posso construir, mas eu vou contribuir. Uma boa parte do dinheiro que foi gasto para fazer o Templo de Salomão, sabe de onde veio? Do bolso, das riquezas, de uma vida inteira que Davi ajuntou para si, Davi deu para a construção do templo. Por quê? Porque na cabeça de Davi era o seguinte, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua. Se é o meu filho que foi escolhido, Senhor, que ele cresça e que eu diminua. Porque eu aprendi lá com meu amigo lá atrás, que é assim que se faz na vida cristã. Querido, eu preciso encerrar as minhas palavras, mas eu quero deixar um apelo para mim e para você. Quando é que nós vamos colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida? Quando é que nós vamos abdicar das nossas ideias, nossos valores, nossos desejos, pelos outros? Sabe, às vezes a esposa precisa abdicar de certas coisas que ela acha em amor, ou que ela gostaria de ter, em amor ao esposo. Quantas vezes o esposo tem que fazer isso pela esposa? Nós temos que fazer isso pelos nossos filhos. E tem hora que os nossos filhos precisam fazer também pelos pais. Às vezes eu preciso abdicar no meu trabalho. Não, deixa que o outro cresça. Agora é o momento do outro. É assim que nós representamos o caráter de Deus. E é assim que o nosso caráter é desenvolvido. Diana era uma garota de 15 anos, morava na Argentina e o sonho dela era ser uma musicista. Ela então entrou numa escola que tinha aulas do ensino médio pela manhã e as aulas de música à tarde. E ela queria demais se formar naquilo e depois ter o seu diploma para ela continuar os seus estudos, né, já adulta. Mas um dia, ela percebeu que teria que fazer aulas ao sábado. Ela disse, mas eu não posso perder a oportunidade. Eu sou adventista, mas sabe, eu não posso perder isso aqui. E ela foi. Durante 4 meses ela conseguiu frequentar as aulas ao sábado, achando assim que está tudo certo. Mas um dia Deus começou a falar de maneira muito poderosa a ela. Aí todo o sermão que ela escutava, pregava-se sobre o sábado, sobre a fidelidade a Deus no sábado. Aquilo começou a incomodar. Até que um dia, lá pelo final do ano, ela escutou uma música, né? E como musicista ela era mais sensível à questão da música, a música era Seja Fiel. Ela disse o seguinte, não, eu vou tomar uma atitude. Foi até a direção da escola e pediu, olha, eu gostaria de não frequentar as aulas do sábado. Não permitiram.
Ela foi com aquela carta, né, que em geral nós levamos. A escola disse, aqui não tem conversa. Até que finalmente ela disse assim, olha, então vamos fazer uma coisa. Se vocês não me permitem, eu não virei mais. A escola, os líderes da escola se reuniram e falaram assim, tudo bem. Se você não vier aos sábados, você pode até chegar ao final do estudo. Só que você nunca vai ter o seu diploma. O diploma que você tanto deseja aqui da nossa escola. Sabe qual foi a escolha de Daiane? Ela disse o seguinte, não tem nenhum problema. Se eu não puder ter aí o diploma, não tem problema. Mas eu quero ser fiel a Deus. O que Daiane fez? Ela abdicou de um sonho para ser fiel ao Senhor. E é isso que Deus espera de mim e de você. Tantas coisas nós precisamos abdicar. Mas essa é a maneira de nós servirmos ao Senhor e honrar o seu nome. Você não gostaria de, neste momento, tomar uma decisão também na sua vida? Dedicar-se totalmente a Ele e dizer, Senhor, o que o Senhor precisar que eu deixe, por favor, me dá forças, mas eu vou fazer, para honrar o Teu nome e para glorificar a Tua causa no mundo. Eu gostaria então de orar por você agora, por mim também, para que nós possamos ter força e fé para tomar essas decisões. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá e de forma especial pelo privilégio que nós temos de sermos fiéis. O Senhor nos dá forças para isso. Então, nós rogamos a Ti que nos dê capacidade para tomarmos as grandes decisões, como, por exemplo, Jonatas tomou lá no passado, como Daiane também tomou. Que o Senhor nos dê, Senhor, forças para guardarmos o sábado, conservarmos o nosso corpo, vivemos de forma digna diante dos nossos semelhantes e assim as pessoas possam olhar para nós e ver que compensa, vale a pena servir a Cristo. Que assim, Senhor, nós possamos vencer de prova em prova, para um dia, Senhor, nós estarmos diante do Senhor e escutar da Tua boca. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nos dá essa graça que nós te pedimos em Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Beijo na bochecha. E até a próxima.